Olá, me chamo Carlos Castro, estamos no Museu do Protestantismo do Ceará. Nosso trabalho de hoje é apresentar para vocês a região do Cariri, uma localidade cheia de uma cultura popular muito expressiva. A figura mais ilustre do local é o Padre Cícero e os 3 municípios interligados e mais conhecidos Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha. E foi no Crato aonde o Evangelho chegou a partir de 1929. Toda a história da Assembleia de Deus que se desenvolveu nestes 9 municípios que compõem a região do Cariri é o que eu estou colhendo de informações para transmitir a vocês através de um livro específico sobre a chegada do Evangelho ali. E sobre Vigil Smith, que é o primeiro a evangelizar da região, vocês vão ter as explicações neste vídeo, que é da década de 1960 e que mostra um pouco de como era o cotidiano naquela época. Eu também produzi esse livro aqui, que é o livro Assembleia de Deus no Ceará, 100 anos de história. E nesse livro a gente tem aqui um pouco da história da região do Cariri, como a gente pode mostrar na página em que define a cidade. Essa aqui é a região do Cariri e aqui é o ponto de partida daqueles que evangelizaram o Cariri, que é a estação ferroviária. Todas essas informações a gente vai transmitir para vocês no passo a passo, trazendo grandes memórias dos nossos pastores que ali deram início ao Evangelho. Claro que no Crato, após o Vigil Smith, vem Antonieto Grangeiro Sobrinho. A história de Antonieto está totalmente ligada à região do Cariri e vocês vão ouvir muito sobre esse nome no decorrer das nossas histórias aqui no nosso museu. E vamos em frente, que Deus abençoe, muita história para contar, aguardem e deliciem-se nessas histórias belíssimas, somente nesses contextos que vocês irão acompanhar neste vídeo. Deus abençoe. Você já ouviu falar da perseguição sofrida por Vigil Smith em 1929 na cidade do Crato? É exatamente esta temática que eu gostaria de abordar neste vídeo. E me lembrei aqui do Martin Luther King, que disse: "Eu decidi ficar com o amor. O ódio é um fardo muito grande para suportar." E é dentro deste aspecto que eu quero falar desse momento difícil sofrido pelo casal Smith e Romana. O certo é que a história deles começa em 1929, quando eles vêm residir no Crato a fim de pregar a palavra de Deus. E ao iniciar esta pregação do Evangelho, um bando de católicos cercaram a pensão onde estava hospedado o casal, que só não foi linchado porque um pastor, por nome de Natanael Cortez, não permitiu que isso acontecesse. E a explicação é a seguinte: na função de deputado estadual, o pastor Natanael Cortez, que era presidente
naqueles dias, da Igreja Presbiteriana do Brasil, soube do ocorrido de que um missionário estrangeiro, ao entrar na cidade do Crato, cidade esta que vocês estão vendo nas imagens, eu colhi estas imagens que é de 1968, da TV Tupi, onde mostra a vida, o cotidiano daquela década, né? A década de 60, bem diferente daquela que o missionário já estava, porque ele esteve na década de 30, era bem diferente dessa cidade que vocês estão vendo aí nas imagens. Mas o certo é que o pastor Natanael Cortez, tomando conhecimento desse fato, ele resolveu comprar a briga do missionário por conta dele também ser um cristão, um pregador da palavra de Deus. E o que ele faz? O nosso deputado, ele simplesmente se dirige ao governador, que naquela época era o doutor Carlos de Matos Peixoto, José Carlos de Matos Peixoto, e relata o que estava acontecendo. E a audiência do pastor com o governador resultou no seguinte fato: o governador expediu um documento e deixou isso bem claro, de que no governo dele, evangélico não seria perseguido. E diante dessa autorização de que no governo ele não aceitava missionário, ninguém ser perseguido por conta do evangelho, ele manda, ele envia uma guarnição de policiais de Fortaleza para a cidade do Crato. Esses policiais até deram suporte ao pastor Vigil Smith, que teve ainda a oportunidade de pregar em praça pública na cidade do Crato. Mas acontece que o Estado não consegue proteger por toda a vida um cidadão, e a polícia teve que se deslocar. E papel não defende ninguém, né? Apesar de se badalar muito nos dias atuais a questão da liberdade de expressão, nós sabemos que mesmo existindo essa liberdade de expressão, não podemos falar tudo o que queremos, né? As leis, ela tem punição para quem ultrapassa o limite. E naquela época, estamos falando de 1929, na década de 30, o prelado, né, como eles falavam naquela época, os padres católicos, principalmente uma safra de vigários que eram estrangeiros, né, e carregavam na dosagem da perseguição a quem chegava com outra doutrina religiosa nas cidades. Não foi diferente com o pastor Vigil Smith, e eles simplesmente não queriam permitir de forma nenhuma que na cidade do Crato fosse nascer uma igreja evangélica. Então, com o retorno dos policiais, o pastor Vigil Smith acabou sofrendo uma perseguição velada. Qual foi essa perseguição? Os padres proibiram os comerciantes de venderem qualquer alimento e água, né, para o missionário. E também proibiu que qualquer pessoa, né, da cidade alugasse moradia para o missionário. Então, a perseguição que poderia se tornar uma tragédia
quando eles cercaram a residência, na verdade a pensão onde o missionário estava alugado, porque era essa a finalidade deles, expulsarem ou matar ou de alguma forma dar cabo aos pastores para que não se pregasse o evangelho ali na cidade. E isso não veio a acontecer exatamente por conta desta intervenção do pastor Natanael Cortez. Mas fica o registro nosso exatamente em cima do fato de que naquele momento, em 1929, o evangelho não pôde ser pregado por conta dos católicos, né, dos padres, dos cristãos católicos daquele tempo, que, em obediência ao senhor vigário, não venderam alimentos e nem água para os missionários e também não alugaram qualquer local para eles continuarem morando ali na cidade, e portanto fica aí esse registro histórico da presença do missionário em 1929 aqui no Ceará. Foi a primeira vez que ele esteve no Ceará. E também há um registro de que o Orlando Boia e a Ethel Boia vieram visitar o Vigil Smith. E fica aí configurado que o Orlando Boia pisou pela primeira vez em solo cearense em 1929, já que tanto Vigil Smith quanto Orlando Boia tiveram uma história muito bela de pregação ao evangelho e também de sofrimento. Se é que sofrimento é belo, né? É bonito. Não é. Hoje a história mostra que eles foram relutantes na sua missão de conduzir o evangelho, de pregar o evangelho, e não recuaram, mas enfrentaram as adversidades desta vida para pregarem a palavra de Deus. Hoje, tanto Orlando Boia, como Ramona, como a Ethel Boia, né, a Ethel e o Vigil, todos eles já faleceram, já dormem no Senhor, mas fica aqui o legado, né, desses pioneiros. Um outro fato importante também dizer para vocês é que em 29, quando eles chegaram aqui, eles pertenciam à Igreja de Cristo Americana. Em junho de 1936, com uma convenção estadual que houve em Pernambuco, né, uma convenção do estado de Pernambuco, da Assembleia de Deus, eles vieram se filiar à nossa instituição assembleiana, ok? Então fica esses registros, esses fatos históricos da nossa historiografia das Assembleias de Deus aqui no estado do Ceará. Sou o historiador Carlos Castro, vem mais histórias por aí. Eu queria pedir para vocês compartilhar o nosso vídeo, deixar o like e repassar essas histórias para os amigos de vocês. E claro, né, a história é algo belíssimo e que vale a pena ser lembrada. E não esqueçamos do que disse o governador José Carlos Matos, né? Em meu governo evangélico não será perseguido.